Bom dia, Dora. Bom dia, Mário. Muito bom dia, Dora Ney. Seja muito Quer dizer, bem-vinda. está com o microfone desligado? Pronto, Dora, você está, a partir desse momento, liberada para trazer a palavra desta madrugada. Que Deus capacite e use você nesse momento. Seja Amém. muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui conosco, compartilhando a palavra de Deus. Amém. É uma grande responsabilidade, né? Dora, eu queria que você, mais uma vez, se apresentasse para o grupo, viu? Que é a primeira vez que você vai pregar. Não, primeiro não, já preguei aqui. Pronto, se apresente aí. Tem muita gente que não sabe quem é Dora. Bom dia a todos, um feliz sábado, um beijo no coração de todos. Já estive na sala com alguns, né? Com certeza. Com outros ainda não tive essa sorte, né? Mas meu nome é Dora Ney, moro em Camaçari, adventista do sétimo dia há 36 anos, pela graça de Deus. Amém. Congrego na Igreja Central, né? E para alguns que conhecem mais, eu vou até dizer, congrego na mesma igreja que a Angélica, que aí todo mundo conhece também. Bom, hoje nós estamos com a responsabilidade aqui de falar aqui no capítulo 3, mas antes de abrirmos a palavra, vamos fazer uma breve oração aqui para que Deus realmente nos use, né, para a mensagem desta manhã. Oremos então. Maravilhoso e eterno Deus, exaltamos e glorificamos o teu santo e bendito nome. A tua palavra vai ser aberta agora. Abre a nossa mente, abre o nosso coração, para que venhamos entender a tua palavra, os teus projetos de vida para nós nesta manhã. E o que aprendemos, Senhor Jesus, nos ajude a colocar na prática. Batiza-nos com teu Espírito Santo, respondendo assim às nossas petições. Rogamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. O capítulo que eu fiquei, eu até gostei, viu? Gostei desse capítulo, né? A perseguição e o cristão, assim, eu costumo dizer que se Jesus sofreu, se os discípulos sofreram, por que nós, né, também não sofreremos? Então, é fato isso aqui, né? Então, o título do capítulo é a perseguição e o cristão, com alguns tópicos aqui que a gente colocou aqui, por sinal, são 7 tópicos, né? O propósito das provas e das perseguições, a perseguição no passado, a perseguição nos últimos dias, o conceito de Deus acerca de nós, os seus filhos, vitória, a grande palavra cristã, a fonte da nossa vitória. Esses são os tópicos desse capítulo. E eu coloquei aqui como um resumo, né? Antes mesmo de começar, já coloquei como resumos aqui, resumo desse capítulo. O resumo é confiar plenamente na bondade, na misericórdia, na sabedoria de Deus por cada um de nós. E o tópico começa dizendo assim: a perseguição e as provas na vida do cristão é coisa que a gente geralmente não entende, né? Por que que Deus, um Deus de amor, um Deus poderoso, permite que seus filhos sofram? Por quê? Aí a gente vai lá em João 13, verso 7. Vamos abrir a nossa Bíblia. A minha já está aberta, abra de vocês, né? João, capítulo 13, verso 7. Dá um vislumbre dessa resposta para nós. E diz assim: respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Aqui foi quando Jesus foi lavar os pés de Pedro disse que não queria e tal,
E aí Jesus disse para ele que era necessário, porque ele não estava compreendendo o que seria feito agora, mas compreenderia depois. Nós também não compreendemos por que sofremos agora, mas vamos compreender, né? O fato é que precisamos exercer fé e aceitar o que Deus permite aconteça na vida da gente e entender que o que Deus permite, o que acontece na vida da gente, geralmente é para o nosso bem. Eu já li uma citação que a irmã White disse que se a gente tivesse a noção de como Deus dirige as nossas vidas, a gente não mudaria 1 milímetro dela, né? Porque Deus é soberano, Deus é sábio, Ele sabe o que é melhor para nós. As provas, elas produzem, e aqui o propósito das provas, para quê? Por que existem as provas? Por que somos provados? E aqui tem 7 tópicos também, 7 motivos por que somos provados. Não vamos ler todos, mas eu grifei alguns aqui, e a gente vai ler aqui o primeiro. As provas, elas produzem um estado mental no qual nos sentimos mais dispostos a orar. E é verdade. Quando a gente está passando por mais dificuldade, mesmo que a gente não se ajoelhe, mas a nossa respiração, a nossa palavra de ordem geralmente é: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, me ajude, Senhor, entre com providência. Então a gente ora, geralmente faz aquela oração rápida, mas pelo menos eu fico assim, se eu tiver com muita dificuldade, com muitos problemas, enfrentando muitos problemas, então eu realmente fico clamando a Deus o tempo todo. Então, as provas, elas servem para isso, né? As tribulações e as provas, elas preparam nosso caráter para o céu. Então, como é que a gente vai querer ir para o céu do jeito que estamos? Então, precisamos passar por algumas provas, por algumas dificuldades, para aperfeiçoamento do nosso caráter, né? Ela também elimina as asparezas, né? As dificuldades de caráter que a gente tem, né? Quando a gente é provado, então também é eliminado algumas dificuldades, alguns, vamos dizer assim, pecados, né? Egoísmo, né? Orgulho. Geralmente, quando a gente passa por uma dificuldade, a gente fica mais humilde, né? Vamos dizer assim, né? As provas, elas nos capacitam para receber do Senhor força renovada e humildade. Então, é necessário sermos provados. Por isso é que não precisamos nem devemos blasfemar e nem reclamar do nosso Deus quando estivermos passando por provas, quando estivermos passando por dificuldades, né? Nós temos até os nossos irmãos, eles dizem que precisamos passar pelas provas dando glória a Deus, e é verdade, né? Às vezes a gente acha que é jargão deles dizer isso, mas é verdade. Precisamos passar pelas provas dando glórias a Deus. Olhemos com claridade o que está para vir, né, lá nas nuvens dos céus, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele está voltando, e para que nós possamos ir morar com Ele, onde Ele está preparando um lugar, nós precisamos estar preparados, e para nos preparar, precisamos passar por algumas dificuldades, né? As provas também, elas nos capacitam para entender e consolar aos que enfrentam tribulação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Isso está lá em 2 Coríntios 13, 1 e 2. Vamos abrir também a Bíblia em 2 Coríntios. 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação,
É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem qualquer angústia, como a consolação que nós mesmos somos consolados, contemplados por Deus. Então, é Deus que nos consola. Então, se a gente estiver passando por tribulação, se a gente estiver passando por dificuldade, que vamos passar, e o moral da história é que esse capítulo diz para a gente assim, que nós vamos passar mesmo. Hoje a gente está sofrendo aqui uma epidemia, né? O mundo está sofrendo uma epidemia. Eu, a semana passada, por exemplo, fiquei assim, muito angustiada, né? Porque pessoas próximas da gente têm perdido a vida. Um casal, o esposo e a esposa da minha irmã faleceram, um em uma quarta, o outro na outra quarta, né? Aí, logo em seguida, o seu Francisco ficou doente, então eu fiquei meio nervosa, meio agoniada, mas não pela situação. Eu não sei nem se dá para vocês entenderem o que eu quero dizer, não pela situação, é pelo sofrimento deles. O sofrimento deles é que me causa angústia, né? Mas eu, particularmente, né, eu tenho dito a Deus, cada noite que eu me deito, eu digo, Senhor, se essa for minha última noite, eu quero despertar na manhã gloriosa para participar da eternidade ao teu lado. Então, eu não tenho medo de morrer mais. Ontem, Mário, na mensagem dele, disse que gostaria de esperar Jesus vivo. Eu não. Quando eu aceitei a mensagem há 30 e poucos anos atrás, eu também queria, né? Hoje, eu me sinto mais frágil, né? Então, eu digo, Senhor, acho que eu não vou aguentar muita coisa, não. Então, tudo que eu peço, minha oração é sempre essa: me prepare, porque eu quero me salvar. Eu não quero me perder. Senhor Jesus, me prepare, porque eu quero me salvar. Então, vamos passar por dificuldades. Mas, como o próprio Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas precisamos ter bom ânimo. E é isso que esse capítulo diz aqui para a gente, né? Desde os tempos dos apóstolos, e que a opressão aconteceu, foi nesse momento de dificuldade que a igreja cresceu. A igreja, ela nunca parou, porque as pessoas passavam por dificuldade. Hoje, por exemplo, nós estamos vivendo essa pandemia. A igreja está batizando. Hoje, aqui na Igreja Central, por exemplo, vai ter um batismo. Então, não é porque passamos por dificuldade, não é porque passamos por pandemia, não é porque passamos por opressão, que a obra para, não. Muito pelo contrário. É quando as dificuldades aumentam, é que nós aumentamos em oração, é que nós começamos a batalhar, é que a gente começa a trabalhar. E outra coisa, a gente começa a trabalhar, o inimigo começa a atuar justamente quando a gente começa a trabalhar. Então, nós não podemos de jeito nenhum desistir. Olha o que diz aqui: a força da igreja e sua eficácia na obra de testificar por Cristo alcançou gloriosa culminação durante os tempos apostólicos, imediatamente depois, quando foi perseguida e enfrentou tempos difíceis. É diferente, há de ser diferente hoje? Não. O evangelho chegou a ser pregado em todo o mundo conhecido, fazendo uma incursão à própria casa de César e ao Palácio Imperial. Então, até o Papa foi ouvido, até para ele foi pregado, né? Então, perseguição nos últimos dias vai ser diferente? Não, não vai ser diferente. Por isso que nós precisamos estar preparados. Eu não gosto muito de dizer para as pessoas assim, vai ficar tudo bem, as coisas vão melhorar. Sim, vai ficar tudo bem em Cristo Jesus. Se você tiver com Cristo Jesus, aconteça o que acontecer, vai ficar tudo bem. Mas se não tiver, né, se afastar 1 milímetro dele, as coisas tendem a complicar, tendem a piorar. A perseguição, porém, não é apenas matéria de história, né? Não é conto de carochinha. Ela vai acontecer, sim. Ainda agora, existem países no mundo
que pregam com dificuldade. Hoje, graças a Deus, aqui no Brasil, a gente ainda tem a liberdade religiosa, a gente ainda prega abertamente. Mas vai chegar o tempo, a gente sabe, o decreto vai ser assinado e a gente vai, pessoas vão ter que sair das grandes cidades para as pequenas cidades, e a gente vai ter que estar pregando como hoje. Eu acredito até outro dia estava falando com o irmão, que acredito até que essa pandemia veio até para nos dar um vislumbrezinho de que vamos daqui a pouco estar pregando dentro de casa mesmo, porque não vamos ter igreja para estar congregando. Então, vamos estar, nosso grupinho, nossa família, reunido em casa, pregando, estudando, buscando o Espírito Santo e nos preparando para o que vier depois. Depois que terminar o tempo de graça, né? As provas e as lutas serão ainda maiores, visto que será publicado o decreto de morte. Então, hoje, a gente não está passando por isso. Está passando, ainda tem a liberdade religiosa, ainda tem a liberdade de pregar, de dar um estudo bíblico, de abrir uma igreja e congregar, mas vai chegar o tempo que não. E aí? Como estaremos? Por isso, a necessidade de termos a pessoa do Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Deus, qual o conceito que Deus tem de nós? Qual o conceito que Deus tem de mim? Qual é o conceito que Deus tem de você? Né? O conceito de Deus acerca dos seus filhos é esse. Na feroz batalha que a igreja sustenta contra os poderes das trevas, Deus não adota uma atitude passiva, nem de falta de interesse, pelo contrário. Ele diz, Senhor, filhinho, estou aqui. Não se preocupe, aconteça o que acontecer, eu vou estar do teu lado. Então, a ideia de Deus é que a gente esteja segurando nas mãos dele para que, aliás, ele segurando nas nossas mãos para que a gente não solte. Ontem eu ouvi no MASC uma ilustração que achei assim, maravilhosa, do permanecer em mim. Né? O irmão Sérgio perguntou quem conhecia de agricultura e fez aquela alusão a enxerto de uma planta, né? E eu me lembrei que Fausto trouxe uns galhos de goiaba grande aqui, umas goiabas bem grandes, e a gente tem uma goiaba aqui no fundo do quintal, que é pequenininha, e ele trouxe para fazer esse enxerto, né? E aí eu me lembrei dessa... Então, como é que se faz o enxerto? Né? Se corta a galha, né? Pega a veia, coloca a outra galha junta, amarra, e aí elas vão crescendo juntas, e aí daqui a pouco vai dar o fruto que a gente quer. Então, é isso, eu achei maravilhosa essa ilustração, né? De nós estarmos enxertados em Jesus, para que possamos dar os frutos que Ele quer, né? Então, se eu segurar nas mãos dele, eu posso soltar, mas se eu estiver enxertada em Jesus Cristo, né? Se eu estiver ligada a Jesus Cristo, então, de maneira nenhuma, eu vou me desligar, me desgrudar. Então, é isso que Deus quer, esse é o conceito que Deus quer da gente, que a gente esteja ligadinha a Ele, né? Para que possamos dar os frutos que Ele deseja que seja dado. Vitória, a grande palavra cristã, né? Vitória, afinal, né, nós iremos alcançar andando com Jesus. Então, vitória é a palavra de ordem. Hoje vamos passar por dificuldades, hoje vamos passar por tribulações, hoje vamos passar por provas, mas a vitória é certa. Em Cristo Jesus, a nossa vitória é certa. Não podemos desanimar, não podemos desistir, não podemos abrir guarda nem 1 milímetro de estarmos ligados ao nosso Senhor Jesus Cristo. E eu costumo também fazer uma outra comparação, com relação aos mártires do passado, aos discípulos do passado. O único discípulo que a gente sabe que morreu de morte natural, de velhice, foi João, mas os outros, tudo tiveram morte trágica, né? Foram enforcados, estavam orando e levaram uma flechada,
foram apedrejados, foram colocados em sacos e jogados no mar, enfim, tiveram vida, umas mortes tudo trágica. E eu, né, tá doendo um pezinho aqui, uma unhazinha tá doendo, e eu já estou reclamando, não posso, né? Preciso estar ligada a Jesus, preciso estar enxertada em Jesus, para que, se as provas vierem, quando elas vierem, eu passar por ela, dando glória a Deus. Tentação, ela vem do inimigo para nos derrubar. Provação, ela vem de Deus para nos levantar. E tribulação são as consequências do dia a dia. Então, nós estamos vivendo dias atribulados mesmo, né? Mas elas são usadas, elas servem para nos fortalecer o nosso caráter. Então, é necessário passar pelas provações, bem como pelas tribulações, para que possamos ter o nosso caráter fortalecido, né? E tenho 4 minutos, finalizando. A fonte da nossa vitória. Quem é a fonte da nossa vitória? Em nome do sangue de Jesus derramado na cruz, é o que podemos clamar em todo o tempo, né? Caminhar em todo o tempo o caminho para a nossa vitória. Então, vamos lá para Apocalipse. Deixa aberto também. Apocalipse 13. Apocalipse 12, 11. Diz, eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Eles venceram. Então, eles quem? Aqueles que vão passar pela grande tribulação, né? Venceram pelo sangue, venceram pelo testemunho, porque mesmo em fase da morte, não temeram a própria vida. Eu espero, quer dizer, ontem, algum tempo atrás, eu queria estar no meio desse povo. Hoje não. Hoje eu pedi apenas ao Senhor Jesus, me prepare para que eu não me perca, né? E finalizando, eu vou ler aqui, vou tentar ler o verso aqui, o trecho completo. Existe, porém, outra dimensão adicional, lá no Apocalipse 12, 11. O cristão, ele não vence o inimigo, não apenas se apropriando dos méritos do sangue do Cordeiro, mas também pela palavra do testemunho dele. Este elemento é absolutamente essencial. O testemunho em favor do cristão e de sua verdade, ele é representado por meio das palavras da nossa boca, falados com sinceridade e coragem, em toda oportunidade que tenhamos de manifestar o que ele fez por nós. O pastor Edson Loura sempre nos orienta, né, a testemunhar. Nos momentos a sós, somos orientados a testemunhar. Então, é preciso testemunhar, é preciso falar o que Deus fez por nós, né? Hoje, por exemplo, Deus fez um milagre, hoje, né? Já essa madrugada, um milagre na minha vida. Eu até falei na sala que eu fiquei com o Ivone, eu até contei, né? Eu coloquei o celular para despertar, como sempre, no horário, um pouco antes das 4. E fui dormir. Acordei 1h13 da manhã, achando que já era bem tarde, e aí olhei, era 1h13, ainda dá tempo de dormir um pouco. Então, voltei a dormir. E acordei 3h33, né? Sonhando que o pastor estava fazendo um batismo e tinha marcado uma Santa Ceia e queria fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E eu aí acordei perdi o horário. Eu olhei, era 3h33. Moral da história, o milagre, onde aconteceu o milagre? O meu celular não despertou hoje. Não sei por quê.
coloquei ele para despertar e ele não despertou. Quando eu estava já aqui, olhei e ele não estava desligado, está ligado, né? O alarme está acionado, mas não despertou. Então, Deus operou esse milagre na minha vida. Me acordando hoje às 3h33 da manhã, né? Para me preparar, para orar, para buscar, porque se existe uma coisa que me deixa muito nervosa é falar, é pregar para adventista. Eu gosto de dar estudos bíblicos, porque as pessoas elas estão sedentas e não conhecem, elas gostam de conhecer e aprender. Eu gosto, mas pregar para adventista eu não gosto muito não, porque adventista sabe tudo e aí a gente não pode falhar, né? Então eu não gosto, então eu fico muito nervosa quando eu vou pregar, né? E aí Deus me fez já esse milagre esta manhã na minha vida, né? Então a gente precisa falar, né? As palavras sinceras, com coragem, a gente precisa estar falando. Este testemunho é também dado por meio da nossa vida, né? Uma vida coerente com a verdade que professamos com os lábios. Não podemos ser hipócritas, falar de uma coisa e viver outra totalmente diferente. Precisamos ser coerentes, viver o que falamos. Há um círculo de pessoas com os quais nos relacionamos em nossas atividades diárias, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, em nossos negócios. O Senhor nos deu este círculo como nosso campo de ação missionária. Nosso testemunho é a expressão exterior da nossa fé no poder salvador de Jesus. É o exercício que esse testemunho significa. É uma bênção. Desenvolve nossa experiência cristã e reafirma nossa confiança em Deus e fortalece também a nossa relação com Ele. Então, que possamos saber que vamos passar por dificuldades, mas não podemos desistir. Pelo contrário, precisamos falar. Até as pessoas que estão passando agora por Covid, né, precisam dizer, eu passei sim, mas em nome de Jesus eu venci. Né? Então, testemunhar, falar o que Deus tem feito em nossas vidas e nos prepararmos. Vamos nos preparar, irmãos, porque se as coisas agora estão difíceis, elas irão ficar muito pior. Então, vamos passar por dificuldades, vamos passar por prova, vamos passar por tribulações. Mas, como eu já falei aqui, a tentação, ela vem do inimigo para nos derrubar. Finalizo com essas frases. A tentação vem do inimigo para nos derrubar. A aprovação vem de Deus para nos levantar. E a tribulação, ela vem das circunstâncias da vida e serve para fortalecer o nosso caráter. Que Deus nos abençoe, que possamos passar por tribulação, tentação até que eu não quero não, né? A tentação vem do inimigo para nos derrubar, né? Então, eu não quero passar por tentação, que nós, nenhum de nós aqui queiramos passar por tentação, mas pelas tribulações e pelas provações é necessário, e que passemos enxertado ao nosso Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, Dora. Deus seja louvado. Gostei desse final aí, chave de ouro. Eu também não quero passar, não. Eu quero passar por tribulações. Não é fácil, não, viu? Louvado seja Deus, Dora. Muito obrigado pela mensagem. Eu dei risada quando você falou que não gosta de pregar para adventista. Não gosto. Mas tem muito adventista precisando aprender também, viu, Dora? Louvado seja Deus, Dora. Muito obrigado. Eu falei aqui algum tempo atrás, deixa eu repetir, eu fui recepcionado pela primeira vez que eu entrei na igreja adventista por essa figuraça, essa pessoa maravilhosa, Dora Ney, com esse sorrisão fácil aí, Angélica. Foram as duas pessoas que me recepcionaram a primeira vez que eu entrei na igreja adventista. Como é que sai? Não sai não, filho. Vamos lá, vamos cantar o nosso louvor e voltaremos com as considerações finais.
passarmos por luta, sim, Deus é refúgio contra o mal. Não queremos falhar frente à provação, mesmo que nos ataquem ou que nos persigam, temos Deus. Vou colocar no grupo. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Mesmo na escuridão, nos toma pela mão. Quem irá derrotar-nos se nós estivermos com o Senhor? Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos sempre ao seu lado. Em meio à escuridão, não há o que temer, nos toma pela mão. Ninguém nos vencerá, ligados ao Senhor, vitória haverá. Não há ninguém capaz de separar-nos do seu amor, está ao nosso lado. Fortes, corajosos, nós seremos, pois Deus conosco está. Fortes, corajosos, nós seremos, se estivermos a cada instante bem seguros, sempre ao seu lado. Amém, amém. Lembre-se sempre, meus queridos irmãos, eu oro por você, você ora por mim, Deus sempre vai agir por cada um de nós. Então, algumas pessoas pediram para você repetir a frase final aí, que alguém quer anotar. Eu gravei, mas alguém quer que você repita essa frase aí, que é muito bonita, do livro aí. Seu áudio está fechado. Serão minhas considerações finais essa frase. Pois não. Tentação vem do inimigo para nos derrubar. Provação vem de Deus para nos levantar. Olha, é o oposto, né? O diabo derruba, Deus levanta. E tribulação vem das circunstâncias da vida e serve para fortalecer nosso caráter. Amém. Amém. Então, com essas considerações, né, de que precisamos passar tanto pela provação como pela tribulação, vamos fazer nossa oração final. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus,
exaltado, glorificado, santificado, Pai, seja o teu santo e bendito nome. Aqui, Pai querido, na qualidade dos teus filhos, nós nos encontramos finalizando mais um culto desta madrugada. Queremos, Pai querido, que o Senhor, por tuas misericórdias, continue nos direcionando, continue nos fortalecendo, continue, Senhor Jesus, nos batizando com o teu Espírito Santo. Estamos vivendo os últimos dias da história deste mundo e não podemos e nem devemos retroceder. Muito pelo contrário. Aconteça o que acontecer, queremos estar enxertados, queremos estar ligados a Ti, para que possamos traspassar todas as barreiras e chegarmos às mansões celestiais. Amém. Recebermos de Ti a coroa de boas-vindas e vivermos, passarmos 1000 anos lá no céu contigo e voltarmos à terra renovada para viver uma eternidade ao Teu lado. Amém, Senhor. Abençoa, Pai querido, este grupo, a cada família representada. Que Teu Espírito Santo alcance um espaço em nossos corações. Concede que tenhamos um sábado feliz em Tua presença. As bênçãos que preparaste para nós neste dia, nos conceda por misericórdia. Nos ajude e nos ensine a usufruir cada minuto deste Teu santo dia. Usa-nos como instrumento para que possamos testemunhar às pessoas o que o Senhor tem feito por nós. Que tenhamos uma vida coerente, que falemos o que vivemos. Tenha misericórdia de nós. Tira de nós a hipocrisia, o orgulho, a mentira, a falsidade, enfim, tudo aquilo que não te agrada, Senhor Jesus. Limpa o nosso coração. Amém. E nos dá um coração novo, renovado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Rogamos uma bênção a cada filhinho teu aqui nesta sala, nesta manhã. Que teu Espírito Santo nos abrace e nos dê um dia na tua paz, na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aranei, muito obrigado. Sinta-se abraçado por esse grupo, tá? Muito obrigado pela palavra. Que Deus continue te abençoando ricamente todos os dias da sua vida, até que Jesus volte. Amém. Amém. Obrigadão, Amém. Dora.